Oi, oi meninas, aqui quem fala é a Louane, aqui é o canal Fazer Artes Biscuit. Hoje eu vou fazer uma aulinha para vocês dos bichos da floresta, dos bichos do bosque, tá? Vou usar o molde da Anamel Biscuit, tá? Vou deixar linkado o site aí embaixo para vocês estarem entrando e adquirindo esse molde que é super útil, tá? É o 234 o código dele. Aqui eu tenho uma raposinha que eu fiz de amostra e vou estar fazendo o guaxinim, o veado, o porco-espinho e essa raposinha eu vou estar demonstrando para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esses 3 tipos de cabecinhas, que elas são iguais. Essa vocês vão fazer do mesmo modelo, tá bom? Só vai mudar os detalhes, que é a pontinha do nariz, que um eu usei bolinha preta, o outro eu usei uma bolinha marrom um pouquinho mais escura, tá? Mas é o mesmo modelo. Eu vou estar ensinando pra vocês como modelar esse. Só esse aqui que eu usei, eu apertei um pouquinho mais, pra ficar mais redondinho que a cabeça do veado. Então, vamos lá. Eu vou começar com o guaxinim, tá bom? Vou pegar a massa cinza, peguei um pouco de branco, misturei com um pouco de preto, tá? Bem pouquinho. Eu vou estar demonstrando pra vocês como que faz essa cabeça, pra vocês poderem fazer as outras, tá? A única cabeça que é diferente vai ser a cabecinha da raposa, que tem as 2 pontinhas que tem que puxar pros lados, tá? Então, vamos lá. Coloque na cavidade da cabeça, alisa bem. A cabecinha sai dessa forma. Eu vou pegar ela, apoiar na mesa e vou dar uma arredondada em cima da cabeça, tá? Pra ficar bem redondinho ali em cima, tá bom? Alisando bem, com bastante cuidado, tá? Eu vou pegar a ponta do dedo, marcar essas duas cavidadezinhas e vou puxando com delicadeza, tá? Pro lado, pra poder arredondar essa bochechinha, tá? Essa parte do meio eu vou beliscando devagar pra fazer uma pontinha, como se fosse um biquinho. Pego essa ponta, subo ela um pouquinho pra cima, dessa forma. Vou alisando bem, tá? Pra não ficar nenhuma marcaçãozinha. E vai ser dessa forma que vai ficar as 3 cabecinhas, tá bom? Vamos lá. Para fazer o corpinho, eu usei a cavidade do corpo. Tirei ele. Dei uma alisada nas laterais para tirar as marcações do molde. E esse guaxinim tem como fazer ele tanto sentadinho, em pezinho, tá? Como deitadinho, como eu fiz a raposa, tá? Eu vou fazer ele deitado. Eu já tinha separado aqui um corpinho que já tava com as perninhas, tá? Pra ele estar sequinho pra eu poder modelar. Eu só coloquei o palitinho ali no corpinho. E as perninhas dele, os pezinhos, eu tirei com a parte do pé da perninha que tem no molde. Eu coloquei só na parte do pezinho lá, tá? Não coloquei na parte da perna. Cortei esse pedacinho que ficou como se fosse o sapatinho, né? Que a gente fosse usar no molde. Eu tirei, recortei o pedacinho e deixei como se fosse uma patinha. E aí eu coloquei, fixei ele como se fosse no bumbumzinho dele, meio deitadinho, como se ele tivesse com as perninhas deitadas, tá? Dei uma alisada ali pra unir a massa, tá bom? E aí, pra fazer a patinha da frente, eu peguei a mãozinha que tem no molde. Não o braço, só coloquei na cavidade que tem a mãozinha, tá?
fiz da mesma forma que eu fiz com o pezinho. Eu tirei, cortei um pedacinho, ficou só a mãozinha. Eu peguei a esteca, marquei como se fosse uma patinha, 3 marcaçõezinhas, tá? Dessa forma, como se fosse uma patinha, e vou estar colocando debaixo dele, como se ele estivesse deitadinho de bruço. Fiz com outra pata, só na cavidade da mãozinha, tá? Não tive que utilizar óleo, não utilizei nada para sair do molde. Ele sai facinho assim mesmo, tá? Esse molde dá para fazer muita coisa, gente. Quem vem com essa conversa de que um molde não dá para fazer muita coisa, dá para fazer só uma coisa, não é verdade, tá? Souber usar a criatividade, sai muita coisa de um molde, tá? Eu vou agora fixar a cabecinha ali no palito que eu coloquei, tá? E deixar ele deitadinho e vou acertando. Não tá... A cabecinha dele vai ficar caindo, mas é porque ele ainda tá molinho, tá? Mas aí vocês esperem secar bastante, de um dia pro outro, mais ou menos, pra poder ir acrescentando os outros detalhes. Pra calda, eu vou pegar e fazer uma coxinha, beliscar um pouquinho a ponta dela e fazer a outra ponta bem fininha, deixando a parte do meio bem gordinha. Dessa forma, eu vou ali medir nele, dobrar um pouquinho e vou medir no corpo dele para saber se tá do tamanho certo. Medi. Agora eu vou tirar e fazer as listras pretas que tem no rabinho dele, tá? Para fazer elas, eu peguei a massa preta mesmo e fui fazendo rolinhos com o dedo. Dá para usar tinta também. A tinta, pegaria um pincel bem fininho e fazia as listrinhas. Só que no vídeo não iria dar muito certo, porque a tinta não ia secar e eu não ia conseguir terminar ele com vocês, tá? Então, eu fiz os rolinhos e fui dando a volta no rabinho dele. Pronto, feito isso em todo o rabinho dele, agora eu vou colocar ele lá, tá? E vou apertar levemente pra ficar as listrinhas certinhas, tá? Pra não ficar muito arredondado. Agora eu vou pegar uma massa cinza mais escuro do que o tom que eu fiz ele, tá? Pra fazer as manchinhas que ele tem no olho. Como se fosse uma manchinha. Vou pegar 2 bolinhas do mesmo tamanho, vou medir, tá? Eu vou apertar essa bolinha e fazer como se fosse uma coxinha, só que não tão fina, tá? Como se fosse uma gota. Feito isso, eu vou pegar a tesoura e fazer 2 cortes, na verdade. 2 cortes na lateral e vai ficar como se fosse 3 pelinhos saindo. Vou pegar com o dedo e vou afinando com bastante cuidado, gente. Afinando para não ficar quadrado, tá? Posiciono ali no lugar do olhinho dele. E vou fazer a mesma coisa com o outro. 2 cortes, um em cada ponta, afino com o dedo com bastante cuidado e posiciono lá no lugar dos olhinhos. Ficou como se fossem uns pelinhos saindo dos olhinhos dele, tá? Ou da cabecinha dele. Agora, eu vou pegar,
vou fazer 2 bolinhas bem pequenininhas para fazer as orelhinhas dele. Faço como se fosse uma coxinha redondinha, tá? E depois que eu posiciono na cabecinha, eu dou uma apertadinha, tá? Pronto, dessa forma. Vou pegar agora as minhas... Isso é strass, que eu compro pra unha, mas que eu utilizo pros olhinhos, tá? No outro vídeo eu falei sobre isso. Vou pegar os strass e posicionar com a ajuda da minha unha. Eu vou posicionar ele onde eu quero, pra depois eu apertar. Dá pra fazer também com tintas. É só pegar um palito com a tinta preta, fazer um pinguinho e pronto. Aperto com cuidado, ajeito com a unha. E prontinho. Ficou uma gracinha, gente. Esse tema tá muito em alta, tá? E eu tinha feito a raposinha de amostra para uma cliente e me surgiu a ideia de usar o molde para fazer os restantes dos bichinhos. Agora eu vou dar uma sombreada na testinha dele e colocar o blush. Eu usei o giz pastel. Eu só tinha aqui o na cor marrom, mas na verdade eu queria utilizar o preto ou o cinza escuro, ficaria bem melhor. Faço como se fosse 3 risquinhos, como se fosse um cabelinho ali em cima. Dou uma sombreada na pontinha do rabinho dele também. E agora eu vou passar o blush na bochecha dele. E tá pronto o nosso guaxinim. Fica lindo, perfeito, gente, para colocar em caixinha de acrílico, em latinhas como essa que eu estou mostrando aqui agora, em potinhos de vidro, tá? Fica perfeito. Daria também para fazer ele um tronquinho embaixo, como se estivesse em cima de uma árvore, tá? Agora, a gente vai para o veado, que foi a cabecinha que eu arredondei um pouco mais do que as outras, tá? Eu dei uma apertada na lateral e uma arredondada a mais no topinho da cabeça, tá? Vou pegar uma massa aqui que eu fiz, usei o tom de pele misturado com a tinta óleo Terra Siena. Misturei os dois e ficou esse tom como se fosse um ocre. O corpinho dela eu fiz da mesma forma que eu fiz o guaxinim. Tirei a cavidade do corpinho, depois eu simplesmente peguei e fiz um rolinho, como se fosse o pescoço, e fixei ali na pontinha do corpinho, dei uma ajeitada com a esteca e coloquei um palitinho, tá? Tem que ter o palitinho, gente, senão a cabeça não segura, tá? Como o pescocinho é fino, a cabeça acaba não segurando. Para fazer as perninhas, eu utilizei o braço todo, a cavidade do bracinho todo. Peguei o bracinho e comecei a afinar a ponta, o bracinho fazendo como se fosse uma ponta. Bem pontudinha mesmo, tá? Medi ali. E agora eu vou dobrar ela como se ele estivesse deitadinho. Utilizem cola, tá, gente? Pra não soltar depois. Aí eu não utilizei porque a massa tava úmida, mas depois de seco ela acabou soltando porque eu não utilizei cola.
dobra como se fosse deitadinho. Vai ficar parecendo um franguinho assado, tá? Mas depois ele vai criar forma e vai parecer mais um viado. Fiz a outra perninha. As perninhas de trás, eu utilizei o braço todo, tá? Afinei bastante, dei uma arredondada. Dobrei e vou fixar do outro lado. Não se esqueçam de que a peça tem que estar bem sequinha para poder fazer isso, tá? Se puder fazer as perninhas e deixar secando de uma forma que elas fiquem deitadas, é melhor, para não deformar quando colocar no corpinho, tá bom? Para as patinhas da frente, para as perninhas da frente, eu utilizei meio braço só, tá? Porque senão ia ficar muito grande, as de trás são maiores, então eu utilizei só meio bracinho dessa cavidade. Medi ali e vou cortar para cabelar, tá? Dobro como eu fiz com as de trás, tá? E posiciono ela um pouquinho mais à frente, tá? Para poder ficar dobradinho para trás também. Feito isso em todas as pernas, vou deixar ela secar um pouquinho, tá? Enquanto eu faço as outras partes. Para fazer a cabecinha, eu abri a massa no mesmo tom, tá? É como se fosse uma máscara que eu digo. Peguei o cortador redondo da Blue Star, tá? Eu peguei o número 3, mas vocês podem pegar o número 4 para poder caber na cabecinha toda, tá? Eu vou pegar a tesoura e vou cortar como se fosse um conezinho, deixando uma parte fininha ao meio, como dá pra ver aí na imagem. Com a tesoura, fui rodando o círculo e cortando como se fosse duas entradinhas ali. Com bastante cuidado, gente. No início parece que não vai sair, mas depois é só ir ajeitando com o dedo, tá? Ou uma estequinha, tá bom? Que fica perfeito, é só alisar, tá? Dá pra fazer também com cortador de boca, só que o meu na hora eu não encontrei pra fazer, tá? É bem mais fácil. Vai ficar dessa forma. Agora, vamos encaixar na cabecinha. Levemente, tá? Apertando, puxando as duas abinhas laterais. E alisando com o dedo, tá? Dessa forma, vai ficar como se fosse uma máscara. E prontinho, dou mais uma alisadinha ali com o apoio da mesa. E vou pegar uma bolinha preta de massinha para fazer o narizinho. Fica dessa forma, tá? Depois é só ir ajeitando, ver se ficou tortinho, sobe um pouquinho com o dedo, tá? Vou mostrar pra vocês como que fica encaixadinho, tá?
dessa forma, mas lembre-se de encaixar somente quando a peça estiver totalmente seca, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz o rabinho. Peguei uma coxinha bem redondinha, dei uma apertadinha e coloquei ele no bumbumzinho, tá? Peguei mais duas coxinhas pequenas, apertei como se fosse uma gota e vou colocar ele na cabecinha, com espaço para mim poder colocar os chifrinhos, tá? Prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz os chifrinhos. Esses eu já tinha deixado secar, que era pra eles não ficarem caindo no vídeo, tá? Eu peguei um pedacinho de massa branca, fiz uma bolinha, alonguei, tá? Dessa forma, deixando a parte de cima mais gordinha, tá? Ponta mais fina. Peguei uma esteca e marquei bem ao meio dela, fazendo como se fosse um ossinho. Separei, dei uma separadinha e embaixo eu fiz mais um cortezinho. E prontinho, só deixar secar. Feito isso, vamos colar aqui os chifrinhos. Eu vou usar a cola Tec Bond, porque os chifrinhos já estão secos, tá? Prontinho, fica lindo, gente, uma fofura esse veado. Lindo demais, perfeito para lembrancinha, gente. Agora eu vou pegar a tinta acrílica fosca e vou fazer 2 pinguinhos para fazer os olhos, tá? Eu poderia usar os meus strass, mas eu decidi usar a tinta para vocês verem como dá certo também, tá? Prontinho, agora eu vou passar um blush nas bochechas. E vou pegar a tinta branca e vou fazer algumas bolinhas no topinho da cabeça, tá? Só um detalhe que eu costumo fazer, tá bom? Faz algumas bolinhas, umas maiores, outras menores. E nas costinhas dele vou fazer a mesma coisa também. Prontinho. Agora, para fazer a patinha dele, eu vou pegar a tinta com um pincel macio e vou pintar somente a pontinha de onde eu fiz ali as perninhas, tá? Somente a pontinha. Façam isso quando a peça estiver seca, tá? Prontinho, agora eu vou reservar, vou deixar secar, tá?
e no final do vídeo eu coloco para vocês verem como ficou, tá bom? Agora vamos fazer o porco-espinho. Peguei o mesmo molde daquela cabecinha que eu fiz no início, das 3 cabecinhas. Coloquei o nariz marronzinho um pouco mais escuro e fiz 2 bolinhas para a orelha. Tirei o corpinho. Ele eu vou fazer deitadinho também, da mesma forma que eu fiz o guaxinim e a raposa. Coloquei um palito para segurar a cabecinha dele, tá? E vou fixar ali a cabecinha no corpinho. Para fazer, vocês já fazem o furo na cabecinha, tá? Deixa o corpinho secar separado. Quando estiver sequinho, é só colocar a cabecinha, tá? Para fazer as patinhas dele, fiz da mesma forma, utilizei a cavidade das mãos. Marquei ele com a estequinha, 3 marcaçõezinhas. E coloquei embaixo dele, como se ele estivesse deitadinho. Fiz uma bolinha para o rabinho, tá? E peguei mais 2 mãozinhas e fiz mais 2 patinhas de trás. Feito isso, colocando as perninhas, agora vamos fazer os espinhos dele, tá? Eu peguei uma massa marrom, mais escura do que o tom de pele que eu usei, tá? Esse porco-espinho eu usei tom de pele mesmo, tá? Fiz pequenas coxinhas fininhas dessa forma, como se fossem gotinhas, e fui colando em volta dele todo, tá? Até cobrir todo o corpinho. Ele irá ficar dessa forma, tá? Vocês podem preencher o tanto que vocês quiserem, tá bom? E eu fiz dessa forma. Peguei novamente a tinta acrílica, fiz 2 pontinhos para fazer os olhos, tá? O porco-espinho é bem simples, só demora mais a parte de ter que colocar todos os espinhos no corpinho dele. Vou passar um pouquinho de blush nas bochechas dele, fazer a mesma marcação que eu fiz no guaxinim na testinha, tá? Vai ficar dessa forma, tá? Vou deixar ele aqui do lado, secando. E agora vamos para o último, que é a raposinha. Eu peguei a massa branca, coloquei na cavidade da cabecinha, arredondei ela, o topinho dela, como eu fiz com os outros, e fui puxando com o dedo, dando umas beliscadinhas na bochecha até fazer essa pontinha. Tá? Bem de leve, gente, nada de apertar com força. Fui fazendo os dos 2 lados.
tá? E no meio eu fiz o mesmo narizinho que eu fiz nos outros, puxando, dando umas beliscadinhas e fazendo uma pontinha. Dessa forma. Essa minha já está um pouco seca para eu poder conseguir fazer a capinha dela, tá? Da cabecinha. Para fazer o corpo, eu utilizei a massa pele com um pouquinho de laranja para chegar nesse tom. Tirei o corpinho, como eu fiz com os outros. E fiz as patinhas utilizando a cavidade dos bracinhos do molde, tá? Fiz a marcação da pata. Coloquei embaixo como se ele estivesse deitadinho, tá? Fiz isso com as 4 patinhas. Para fazer o rabinho, fiz da mesma forma que eu fiz o rabinho do guaxinim, tá? Uma coxinha, afinando somente as pontas e deixando o meio bem gordinho. Eu medi ali, tá? E já deixei fixado nele. Agora vamos fazer a máscara dele, a capinha que tem na cabecinha, tá? Abri a mesma massa que eu usei no corpinho. E fiz da mesma forma que eu fiz a capinha do veado. Usei cortador, fui com a tesoura, cortei uma parte bem fininha no meio, como se fosse um cone. Tem que ser com a tesoura pequena, tá, gente? Tesoura grande nem média não dá pra fazer isso, tá? Com cuidado ali, fui separando, girando o círculo e a tesoura junto e cortando pra fazer a máscara. Se vocês acharem melhor, pode fazer usando cortador redondo mesmo, menorzinho. Faz 2 furinhos embaixo e corta embaixo com a tesoura. Vou fixar ali e ele eu vou puxar para as laterais onde eu puxei o rostinho dele, tá? Para ficar bem encaixadinho. Está prontinha a nossa cabecinha, tá? Vou pegar a bolinha, fazer uma coxinha e fazer as orelhinhas dele, tá? Da mesma forma que eu fiz a do veado, tá? Coxinha, dá uma amassadinha.
Vou pegar a bolinha preta para fazer o narizinho. A tinta acrílica fosca, fazer os 2 pinguinhos dos olhos, tá? No outro que eu tinha feito ali de demonstração, eu fiz a sobrancelhinha utilizando caneta de ceder mesmo, tá? Vou fixar o palitinho para poder a cabecinha segurar. E vou posicionar para ela ficar como se ele estivesse deitadinho, tá? E está prontinha a nossa raposinha. Vou dar uma passada de blush na bochechinha dela. E para finalizar, eu vou dar uma sombreada em cada pontinha dela, nas pontinhas das orelhas, nas pontinhas do rostinho e na ponta do rabo. Tô usando o giz pastel marrom com pincel fofo e vou passando somente nas pontinhas, tá? Fica um sombreado muito legal. Não se esqueçam, gente, de entrar no site, dar uma olhada lá, tá? Tem vários modelos de moldes, tá bom? Tem de animaizinhos também, tá? Tem de letras, tem de princesas, tem uma variedade enorme de moldes, tá? Olha que lindo, que beleza que ficou esses animaizinhos. Feitos com molde de boneca, tá? Para vocês verem como tem como utilizar um molde só de várias formas. Vou estar colocando o cabecinho do veado para vocês verem. Olha que fofura que ficou. Fica perfeito, gente, para lembrancinha, para colocar em caixinha de acrílico. Todos eles ficaram em média de 6 a 7 centímetros, tá? O veado ficou maior, com cerca de 8 por conta do chifre, tá bom? Vou mostrar para vocês também outras coisas que eu fiz com esse molde. Tinha uma encomenda agora do Homem-Aranha, fiz todos eles usando o molde, tá? Agilizou bastante a minha encomenda, que foi muito grande, tá? Fiz ele sentadinho na caixinha e abraçando a garrafa. Fiz esse pequeno príncipe sentadinho também. E fiz esse palhacinho em pé. O palhacinho saiu maior porque quando eu tirei a perninha, eu dei uma leve puxada nela para ficar maiorzinha, tá bom? E ele ficou deste tamanho. O viadinho ficou com 8 centímetros e o restante com 7, tá? Muito obrigada, gente.